Olá, sejam todos muito bem-vindos à videoaula de edição de áudio com foco em voz falada, aqui realizada pelo PROAC 39, graças ao governo do estado de São Paulo. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho de todos os processos que envolvem, desde a captação até a versão final do arquivo, com um bônus aí que eu coloquei umas coisas de trilha sonora, de efeitos e alguns adendos. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar também um material de apoio contendo mais detalhes sobre a parte técnica de equalização, o que é um compressor, como as coisas funcionam dentro do áudio digital. E é isso, espero que vocês gostem, espero que aproveitem e muito obrigado, uma boa videoaula para vocês. Bom, vamos começar aqui a nossa videoaula. Eu já instalei aqui o Audacity, né? Na descrição vai ter os links para vocês encontrarem o Audacity. Ele é um software livre, né? Ele é gratuito, por isso que eu estou usando ele aqui, porque ele é bem simples, ele faz bastante coisa, né? Mas para o nosso propósito ele vai atingir legal, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no Audacity é uma primeira configuração, né, para deixar do jeito que a gente vai precisar para poder fazer uma gravação. Então, eu vou aqui em preferências, né, editar preferências. Tem um monte de coisa que dá para mexer aqui, mas o que importa para a gente é essa primeira tela mesmo, dos dispositivos, né? Então, eu estou usando para fazer essa gravação e essa aula um fone de ouvido com um microfone, né, um headset, bem comum, bem normal. Então eu optei por usar coisas mais simples para poder ficar dentro da ideia de qualquer um consegue a infraestrutura para poder fazer um trabalho desse de voz falada, né? É claro que quanto melhor o seu equipamento, melhor o seu resultado, né? Então eu estou usando um equipamento simples, né? Mas né, tendo em mente que a ideia dessa aula é mostrar, né, como fazer uma gravação simples, que inclusive pode ser usado, né, assim, poderia ser, por exemplo, um podcast, né, não teria problema, né? E aí, para isso, eu não estou usando nem interface nem nada, é só o meu headset, tá ligado aqui na entrada de microfone e fone de ouvido do meu computador, né? Então, primeira coisa que eu preciso garantir que esteja certo é a reprodução, né? Então, a reprodução, no meu caso, por conta do meu fone, é esse canal aqui, Alto-Falantes Realtek. Eu tenho algumas outras opções, mas é esse. Se eu deixar nesse, eu vou ouvir no meu fone de ouvido tudo que sair aqui do Audacity, né? E a outra coisa é o microfone, né? Então o alto-falante é o de cima, o microfone é o de baixo, né? O meu microfone é essa mesma coisa, Realtek Audio Key, né? E aqui, ó, por definição, ele vem nisso aqui, ó, né? Estéreo, né? Então eu quero mudar para mono, porque o que eu vou gravar é uma voz, e uma voz é um canal. Então mono, um canal, estéreo, dois canais, né? Eu fiz um material de apoio que está também na descrição, então ali eu explico melhor, com mais detalhes, as coisas todas, né? Aqui eu vou explicar o suficiente para a gente entender o que fazer, né? Lá no material tem coisas extras. Então, se vocês tiverem dúvida, peguem o material. Então, vou deixar aqui meu alto-falante, meu microfone e num canal mono. Beleza, dei OK. Aí eu já vou garantir e vou salvar, né? Porque isso é um hábito que é muito bom de adquirir, que é o hábito de salvar com frequência, porque nunca se sabe o que pode acontecer, né? Então, para salvar no Audacity é como qualquer outro programa, né? Salvar projeto, aí eu vou salvar nessa pasta aqui e vou chamar de mixagem. Pronto, ele está salvo. Eu preparei um textinho para a gente usar como um exemplo de áudio, né? Então eu já vou aproveitar e eu vou gravá-lo aqui. Então, para gravar no Audacity,
é só a gente apertar o botãozinho do vermelhinho aqui, o botãozinho de gravar, né? Então, eu vou usar aqui o atalho R para fazer isso, e na hora que eu apertar R, ele vai estar gravando numa faixa nova, em mono, como eu tinha ajustado ali nas preferências. Então, vou gravar aqui um textinho. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com foco em voz falada. Espero que este vídeo tenha ajudado. Até a próxima! Terminei de falar, apertei espaço de novo, né? Então, aqui, pronto, temos aqui o nosso áudio. Vamos imaginar que essa é a totalidade do nosso áudio, né? Então, terminei, o que eu faço primeiro, né? Então, vou ouvir como é que ficou. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com foco em voz falada. Espero que este vídeo tenha ajudado. Até a próxima! Então, a primeira coisa que se deve fazer é verificar se você não errou, né? Se você não falou nada errado, se não está faltando nenhuma palavra. Aqui no meu caso, não. Então, beleza, posso partir para o segundo passo, né? Mas se você tivesse errado alguma coisa na hora de fazer, né, você pode começar de novo, se for um texto pequeno. Se for um texto grande, você pode recomeçar a partir do erro, né? Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou deletar o que eu fiz. Eu posso até clicar no xizinho que eu deleto o canal, né? Eu vou fazer de novo, só que dessa vez eu vou errar, né, para dar esse exemplo também, né? Então, vou gravar. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio. Com o foco, errei. Então, eu paro, né? Eu posso parar, eu posso começar de novo, né, o texto. Então, eu poderia dar, por exemplo, Ctrl Z. Ctrl Z ele reverteria, começaria de novo. Deixa eu dar um refazer aqui. Que no meu caso seria a opção mais indicada, né? Então, mas se eu quiser, imagina que, ó, vou pegar só da parte que eu errei, né? Então eu deixo no final aqui da onde eu gravei, e se eu apertar REC, ele vai continuar gravando, né? Então a partir do ponto de onde eu errei. Então a primeira frase que eu falei estava certa, eu vou partir da segunda, né? Então, com o foco em voz falada. Espero que este vídeo tenha ajudado. Até a próxima! Agora eu terminei. Só que dessa vez o áudio ficou bem bagunçado, porque além da gravação que eu queria, né, como eu estava falando enquanto eu gravava, veio muita coisa de voz que eu não queria que viesse, né? Então vai ser um bom exemplo para a gente entender como é que a gente faz a edição disso aí, né? Então agora meu áudio não está ok. Eu preciso deixar só os pedaços que eu quero que estejam no áudio final, né? Então, para isso, eu vou usar uma ferramenta que já está selecionada aqui. O nosso conjuntinho de ferramentas está aqui em cima, né? Conforme a gente for usando, eu vou falando deles aqui. Então, vou usar a ferramenta de seleção, né? Então, com ela, eu vou limpar tudo que eu não quero, né? E é bem simples. Tem alguns métodos, né? Mas eu vou começar pelo mais prático, né? Então, ó, a primeira coisa que eu não quero é esse barulho de boca do começo, né? Então, deixa eu voltar para o começo. Bem-vindos à vídeo. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas aqui, ó, tem um barulhinho de boca. Então, eu quero que ele vá embora. Selecionei, né, com a ferramenta de seleção de áudio. Selecionei o que eu não quero e eu posso apertar Delete. Pronto, ele sumiu, né? Eu vou continuar ouvindo para achar o próximo erro. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio. Com o foco, errei. Então, aqui eu errei, né? Então, eu não quero nada dessa continuação desse clipe. O que eu posso fazer agora é, eu coloco aqui no meio do caminho, por exemplo. Eu posso em editar, limites do clipe,
separar faixa de áudio. Então eu dividi a minha faixa, que era uma coisa só, em duas. Porque assim eu posso selecionar aqui onde só tem erro e também deletar. Então essa é uma alternativa à primeira solução, né? Então eu vou colocar aqui, vou ouvir o que mais está de errado, a partir do ponto de onde eu errei. Então a primeira frase que eu falei estava certa, eu vou partir da segunda. Então, com o foco em voz falada. Beleza, o que eu quero está aqui. Espero que a partir daqui tenha ajudado. Até a próxima. Aí vou fazer o mesmo esquema. Vou colocar aqui o meu marcador. Só que dessa vez eu vou no atalho, que é Ctrl I. Aí ele dividiu. Então tudo que tem nessa faixa de áudio 2 aqui, ó, eu não quero. É onde está o meu erro. Então, deletei. Ótimo. Agora tudo que eu tenho gravado aqui é o que eu vou usar. Foco em voz falada. Mas ainda tem problemas, né? Então, o primeiro grande problema, bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio. É esse espaço, com o foco em voz falada, né? Então, como é que eu elimino esse espaço? Eu posso fazer assim, né, com a ferramenta de seleção e deletar, que ele automaticamente puxa o meu áudio para a esquerda, né? E aí eu vou vendo até onde a videoaula sobre edição de áudio. Com o foco, ó, ainda está um espaço muito grande. Eu posso recolher um pouquinho mais. Então eu vou tirar, eu vou dar um zoom aqui. Se eu segurar o Ctrl e usar a roleta do mouse, eu vou aproximando. Então eu vou tirar mais um pedacinho. Vamos ver. De áudio, com o foco em voz falada. Aí se eu segurar o Ctrl e for para o sentido contrário, eu vou afastando a tela. Sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Isso. Então, já está um pouquinho mais interessante, né? Eu tenho a opção, então aqui eu estava trazendo para perto o meu áudio, né? Se eu quiser ir pro, né, fazer o oposto, que é empurrar o áudio, é mais fácil ainda, porque é só eu clicar aqui, ó, e afastar. Então, vamos ver se agora ficou legal. Edição de áudio, com o foco em voz falada. Agora ficou jóia, ficou uma pausa mais natural, né? E aqui, ó, espero que este vídeo tenha ajudado. Até a próxima. Para mim esse espaço está legal, mas eu não quero que isso fique tão perto disso, né? Imagina que esse aqui é meu fechamento, essa aqui é minha abertura, esse aqui é meu fechamento, pode ter alguma coisa no meio do caminho, né? Então o que eu vou fazer é separar esses dois clipes. Então esse aqui vai ficar lá no final, né? Eu ainda tenho outros processos para fazer, outras coisas que eu quero colocar no meio. Então eu já sei que esse cara é o que vai ser o final do meu vídeo, né? Vou salvar aqui. Então aqui eu tenho a primeira parte, né, chamada de introdução, e aqui o fechamento. No fechamento ainda tem um barulho de boca, ó. Espera. Então vou apagar ele aqui para garantir que não tem nenhum barulhinho, nenhum ruidinho. Espero que este vídeo tenha ajudado. Até a próxima. Então agora sim, agora tudo que eu tenho aqui é o que eu quero utilizar no meu áudio final, né? Então a primeira etapa, que é a etapa de edição, está concluída, né? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar esse áudio, né? Então a gente vai usar dois processos para melhorar esse áudio. A gente vai fazer a compressão e a equalização, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o meu áudio total, aqui, tudo que eu tenho que eu quero comprimir, né? Então para isso você pode selecionar todo o áudio com a ferramenta de seleção, que é a que a gente já está usando, né? Ou você pode usar o atalho Ctrl A, né, que eu acho que é o mais simples que tem, né? Que deve ser aqui, ó. Você pode vir aqui direto, selecionar todos, né? Mas o Ctrl A ele é um atalho bem universal, todos os programas costumam usar esse atalho. Aí beleza, selecionei tudo,
eu vou aqui em efeitos, tem um monte de efeitos, né? Mas o que me interessa nesse primeiro momento é o compressor. Então, o compressor é uma coisa um pouco confusa. No material de apoio eu explico um pouco melhor, mas ele não é tão, para o nosso caso, porque a gente está fazendo, não é tão difícil de usar, né? Então a gente tem que entender três parâmetros aqui, né? Eu vou passar bem rapidinho, né, por eles. O limiar é o limite, né? Então é até onde eu quero que ele coloque volume, né? Isso aqui é a base do limite. Então imagina que é o chão e o teto, né? Então esses dois valores eu tenho que colocar. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar menos 60. Então ele vai pegar tudo que tiver abaixo de menos 60 até o que tiver no... E aí ele vai achatar o que tiver abaixo de menos 6. O que tiver acima de menos 6. Desculpa. Que para o nosso caso vai dar certo. Eu não gravei tão alto, então nessa compressão vai me ajudar a tirar a minha dinâmica, né, de não ficar pedacinhos muito baixos, em volume muito baixo, né, e pedacinhos com volumes muito alto. Então a compressão ela vai servir para isso, ela vai tentar deixar tudo mais ou menos, né? E aí a gente tem que ir fazendo uns testes para ver o que acontece, né? Então eu vou deixar aqui no menos 60, menos 8. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. E quando eu clico no visualizar, ele já me dá uma amostra do que eu estou fazendo. Então, eu vou aqui mudar os valores, só para a gente ver o que acontece. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Agora o áudio já ficou mais alto e um pouquinho mais estourado. Assim, estourado ficou com um chiado, né? Então, passei de um limite aqui que não precisava. Então, vamos ver, por exemplo, menos 15. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Já deu uma presença um pouco melhor. Então, vamos ver se eu mexer nesse de baixo, o que acontece. Se eu colocar menos 30. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Né? Então, como não tem, é só uma voz falando, não tem muito ruído, não tem nada, então não vai fazer nenhum grande estrago. Se fosse uma coisa com mais informação, se tivesse, por exemplo, algum barulho aqui onde eu estou gravando, a gente perceberia, quanto mais a gente aumenta, né, esses valores, quanto mais a gente diminui a nossa onda, mais a gente comprime, mais eu ouviria os barulhos que não são esses barulhos de primeiro plano, como a minha voz, né? Então, para mim, para o meu áudio, para o que eu quero, essa configuração está ok. Eu vou deixar nela, vou dar ok. E aí vocês vão ver que a onda vai mudar. Ó, ficou tudo um pouco mais gordinho, né? Era o que eu queria. Queria um pouquinho mais, uma coisa um pouquinho mais gordinha, né? E a próxima ferramenta que a gente vai usar é o equalizador. Então são esses dois processos, compressão e equalização, né? O compressor é um pouco mais difícil de entender, o equalizador é mais simples, né? Vou voltar aqui a estaca zero, né? Então quando vocês abrirem aí, vocês vão encontrar isso aqui, né? Esse equalizador com um monte de frequência e tudo no zero, né? Se você deixar o mouse aqui, ele mostra para você que ele está no zero, né? Então, para a voz falada, né, mesmo para pessoas que têm um timbre super grave, essa região, né, de novo, no material de apoio vai ter uma explicação um pouco mais profunda, né? Aqui eu não consigo explicar tanto, porque senão a gente passa do nosso tempo limite. Aqui, essa parte mais grave, a gente, voz, ser humano, a gente não produz basicamente informação nenhuma nessa região grave, né? Então, ela para a gente é inútil, né? Então, se ela é inútil, ela só vai atrapalhar se eu não mexer nela. Se eu deixar com que as frequências do áudio estejam nesse espectro aqui, né,
até os 160 por aí, né? Se eu não mexer nisso aqui, pode ser que tenha algum ruído, algum barulho do meu microfone que no trabalho final fique perceptível e fique ruim, né? Contribua negativamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir tudo. Isso eu posso deixar no mínimo do mínimo, né? E aí eu vou tentar, a partir dos 60 aqui, ó, já fazer como se fosse uma curva um pouco mais suave, né? E a partir do 200 eu vou, como meu microfone não é um microfone profissional, é um microfone de um headset, ele é muito agudinho, assim, né? Então ele não é um microfone que tem muita definição. Então eu vou tentar compensar alguma coisa com essa minha frequência a partir aqui, ó, do 200 e pouco até os 600 e pouco, para ver se eu consigo ganhar um pouco mais de peso na minha voz, né? Vou tentar fazer assim, só um calombinho aqui. E vou tirar 1 dB, pouca coisa, dessa região, né? E vou colocar um pouquinho de agudo, apesar do meu microfone já ser agudo, vou colocar um pouquinho de agudo e vou ver o que acontece. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Então, minha voz já ganhou um peso um pouquinho maior. Eu vou só colocar num limite aqui, só para vocês tentarem entender a diferença. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Vocês perceberam que está um pouco mais fechado? É que assim, são nuances que, né, exigem um pouquinho de experiência para conseguir perceber, né? Eu vou, por exemplo, sei lá, vou tirar isso aqui, para vocês entenderem o que acontece com a voz. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Parece que fica meio morto, né? Parece que tem uma latinha, assim, o nariz entupido, não sei como explicar, né? Então, isso aqui, a equalização, não tem muito, não é uma fórmula, né? Dificilmente vai ficar perfeito uma fórmula, uma receita de bolo, né? Então, para quem já conhece, para quem né, já lidou com equalizador, é moleza equalizar a voz, não é nada difícil, né? Para quem é a primeira vez que vai lidar com equalizador, eu sugiro que você faça experiências, fica diminuindo, aumentando, para ver o efeito que isso dá no seu microfone e na sua voz, até você chegar numa configuração que você acha que tá jóia. Ah, pô, gostei da minha voz assim, aí beleza, né? Deixa eu ver se eu gostei. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Eu gostei. Eu vou testar um pouquinho, puxando um pouquinho mais dos agudos. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Gostei. Vou deixar assim. Então, se eu der OK, ele vai aplicar, né? Então, ele aplicou. Pronto. Agora, minhas faixas de áudio, elas têm compressor e equalizador. Show. Vou passar para o próximo processo, né? Então, se eu der play agora, bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Espero que este vídeo tenha ajudado. Até a próxima. E aí, se eu quisesse que esse vídeo fosse só o áudio, já estaria ok. Eu só, né, puxaria isso aqui para trás, deixaria na distância que eu gostaria, né, assim, no tempo que me agradasse, e pronto, fecharia o projeto, né? Exportaria a faixa, que a gente vai chegar nisso já já. Mas eu não quero, eu estou imaginando isso como um podcast e eu quero ter mais coisas no meu podcast, né? Então, eu gostaria que tivesse uma trilha no meu podcast. Então, eu já preparei uma trilha. E aí, para colocar áudios dentro do Audacity é muito simples. É só você clicar no que você quer e puxar para dentro. Ele já cria uma faixa nova, onde tenha só a minha trilha, né? Então, essa setinha aqui, ela vai contrair, porque eu não preciso enxergar isso aqui desse tamanho, né? Isso me atrapalha um pouquinho. Então, eu vou contrair, porque agora, se eu colocar essa trilha de introdução,
eu não vou poder deixar a minha voz no começo. Então eu vou ter que pegar todo mundo, né? Vou ter que selecionar todo mundo aqui e vou arrastar e deixar no ponto que eu quero. Eu vou deixar um pouco mais para lá, só para garantir, né? Agora eu vou só dar uma olhadinha. Então, só para imaginar mais ou menos onde eu quero, vou selecionar de novo, vou puxar para cá e eu vou deixar um pouquinho antes aqui, ó. Então agora eu vou dar um play para vocês ouvirem minha trilhazinha do meu podcast aqui. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz falada. Ótimo, achei que está num lugar ideal, né? Então, minha abertura está feita. Aí, imagina que você está fazendo um podcast, por exemplo, e aí você quer separar o assunto, né? Fiz a minha introdução, vou separar o assunto. Eu preparei também uma transição para marcar isso. É o mesmo esquema, vou puxar para dentro aqui, ele cria um canal e joga no começo, né? E a minha transição, não quero que ela seja no começo. Ela tem que ser depois da minha faixa de voz aqui. Então eu vou só clicar e arrastar. Então o meu áudio, ele acaba aqui, né? Mas eu não quero que a transição fique muito encavalada. Então eu vou deixá-la um pouquinho depois. Vamos ouvir. Com o foco em voz falada. E aí, entrei com outro conteúdo, enfim, fui desenvolvendo o meu programa. E aí, cheguei no final. Aí, para o final, vou pegar aqui meu fechamento. Vou colocar aqui. E pronto. Esse é a conclusão do meu podcast. Espero que este vídeo tenha ajudado. Até a próxima. Imagina que isso conclui o meu podcast. Mas para concluir meu podcast, eu quero que minha trilha de abertura seja a trilha do final também. Então, é muito tranquilo também para você copiar. Você poderia importar de novo, né, puxar e criar outro canal. Seria uma solução. Mas uma solução mais simples, se é só copiar realmente, é você selecionar a trilha. Deixa eu deixar ela expandida aqui. Você seleciona, né? Deixa eu selecionar de novo. Isso. Faz um Ctrl C, aí você marca onde você vai querer colar e Ctrl V. Simples assim, né? Aí imagina que para esse meu final, eu gostaria que minha trilha ficasse junto com a minha voz, né? Então é só eu puxar e colocar aqui. Só que se eu dar um play agora, espero que este vídeo tenha ajudado. Até a próxima. A trilha fica muito alta. Ela atrapalha, eu não consigo entender o que eu estou falando. Então eu tenho uma ferramenta que é a ferramenta de envelope, né? Então quando eu clico, tá vendo? As coisas ficaram um pouquinho diferentes. O envelope, ele vai fazer, é como se você estivesse com a mão no botão de volume, né? Então ele abaixa e aumenta volumes só de pedaços específicos, né? Então, o que eu quero aqui? Quero que o pedaço que está embaixo da minha voz fique mais baixo, mas que depois ele volte ao volume normal, né? Então, a primeira coisa que eu faço é achar onde é que eu vou querer que o volume continue normal, né? Vou imaginar que seja aqui. Aí eu clico, ele marcou aqui, ó, umas bolinhas. E aí, se eu clicar aqui, ó, ele vai diminuir, tá vendo? É como se fosse um funil, né? Então eu vou deixar bem baixinho aqui enquanto eu estou falando. E aí depois ele vai aumentar. Ó a diferença. Espero que este vídeo tenha ajudado. Até a próxima. Agora já voltou o volume original. Vou até deixar mais baixinho. Ops. Deixa eu reverter aqui.
Deixa bem baixinho. Espero que este vídeo tenha ajudado. Até a próxima. Perfeito. E aí, eu posso fazer a mesma coisa aqui para o final, né? Eu posso fazer um grande fade out. Então, um fade, né? Uma diminuição do volume na hora de ir embora. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou achar o ponto que eu quero que a trilha continue no volume alto. E aí eu vou pegar o finalzinho dela e vou deixar no 0. Opa, isso. E aí, conforme for acabando, vai diminuindo. Então, pronto, isso marcou uma saída, né? E aqui eu finalizo o meu projeto. Então, imagina que isso aqui é a totalidade do meu programa, né? Então, eu tenho uma trilha de entrada, eu tenho né, o meu conteúdo, que já está gravado, editado e trabalhado com equalização e compressor. Tenho as minhas trilhas, a minha transição. Beleza, agora eu preciso exportar, eu preciso fechar esse projeto, né? Então, a gente vai fazer mais dois processos. O primeiro tem que selecionar tudo, claro, né? E aí eu vou lá em Arquivo, Exportar, né? E aí você vai escolher qual é o formato que você quer, mas o tradicional é o WAV. Então, vou exportar como um WAV. Vou chamar de mixagem. Salvei. Aqui eu posso colocar as etiquetas, né? Nome, coisas assim, mas para mim não faz diferença, eu vou deixar sem nada. Dei OK. Aí se eu for na minha pasta, já está aqui, ó, meu áudio, bonitinho. Aí eu vou fazer mais um processo. Então, para isso, eu vou salvar meu projeto e vou fechar, né? Aí ele voltou para um projeto novo. Aí eu vou pegar a minha mixagem, arrastei para cá, para fazer um último processo nela aqui, que é bom fazer separado, por isso que eu chamei aquela outra de mixagem, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo, né? Então, aqui já está com os meus cortes, está tudo junto, já virou uma grande coisa. Então, minha voz está aqui, ó. Bem-vindos a vídeo. Aqui a gente tem a trilha do final, então já está tudo aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um efeito. Esse aqui está mais para baixo aqui no meu, chamado limitador. Então, esse limitador ele vai aumentar o volume geral das coisas, né? Mais uma vez, a gente tem que testar, nenhum parâmetro de fábrica vai necessariamente dar conta do recado, né? Então, aqui eu estou aumentando só o volume mesmo. Então, parece que faltava, né, um pouquinho de volume. Vou dar OK. Ó, a trilha já aumentou, não tem nada super alto, mas já deu uma diferença. Bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio, com o foco em voz. Então isso depende, aqui já é uma coisa um pouco mais complicada, porque vai depender do que você vai fazer com o seu trabalho final, né? Então, vou subir, vou fazer o upload disso numa distribuidora, né? de um agregador de podcast, por exemplo. E aí cada agregador, cada site, cada coisa vai ter um parâmetro de áudio na hora de exportar. Então aí você vai ter que ler esse documento e saber qual é o volume, quanto, né, quais são as informações de áudio que você vai ter que manter o seu arquivo no final. Né? São tantos dB, não sei o que. Né? Isso é bem amplo e aí cada um vai ter um. Então, como eu estou fazendo isso aqui para uso interno, eu só queria mais volume. Então agora atingi mais volume, estou feliz, vou fazer o mesmo processo, vou selecionar tudo, vou exportar como AVE de novo, só que dessa vez eu vou chamar de final. Ele vai abrir a mesma coisa de etiqueta, não quero nada disso, dei OK, está aqui meu áudio final.
bem-vindos à videoaula sobre edição de áudio. Terminei o meu arquivo, posso, enfim, dar a finalidade que eu gostaria para ele. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. O material de apoio vai estar aqui na descrição, o link do Audacity também. E uma boa tarde para vocês.